O tema daquilo que eu vou falar ao longo desses dias será o livro de Eclesiastes. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 12 a 18. Realmente o livro de Eclesiastes é um livro tão maravilhoso que quando eu fui convidado e o Senhor colocou no meu coração o desejo de compartilhar a mensagem desse livro, nós ficamos pensando o que escolher desse livro, porque o livro inteiro tem tantas lições. Então nós vamos começar com o capítulo 1, versículos 12 a 18. A palavra de Deus nos diz: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do céu, do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Vamos orar, rogando a bendita graça do Senhor. Mantenha sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos nesse momento em Tuas mãos, rogando a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor sobre nós e pedindo sobretudo a iluminação do Teu Espírito, que está aqui em nosso meio, que habita em nós, para que o bondoso Espírito nos ajude a compreender a Tua Palavra, mas sobretudo a aplicá-la em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou qual é o significado da vida? Por que nós estamos aqui? Qual o valor do trabalho? Você já se perguntou por que a vida parece tão complicada, complexa, não é? Nós trabalhamos, estudamos, envelhecemos, morremos. Parece que a vida está sempre escapando das nossas mãos. Por que tudo parece faltar substância? Onde é que nós vamos encontrar um significado? Algo que nós possamos nos substanciar, algo que possa ancorar, de fato, a nossa caminhada nesse mundo. Se você já fez algumas dessas perguntas, então você precisa exatamente desse livro de Eclesiastes. Porque o livro de Eclesiastes, ele é um livro que não terá nenhum medo em fazer as perguntas difíceis que nós, muitas vezes, temos medo de fazer. A minha experiência com Eclesiastes, a primeira vez, um novo convertido, alguém disse a mim: não lê esse livro, é um livro muito perigoso. Eu fiquei meio amedrontado a primeira vez que eu li o livro de Eclesiastes. As pessoas disseram para mim que era um livro pessimista. Eu então comecei a ler esse livro, muito obrigado, e descobri que não havia nenhum pessimismo no livro de Eclesiastes, mas um profundo realismo. O autor, ele simplesmente não tem medo de fazer muitas perguntas que eu e você muitas vezes tememos fazer. Então Eclesiastes, ele é um livro singular, porque
Porque existem perguntas e reflexões que nós só vamos encontrar nesse livro, de forma profunda, reflexões sobre essa vida que nós estamos vivendo. Perguntas que muitas vezes nós não queremos fazer a alguém, sobre os porquês da vida, mas que muitas vezes no nosso coração está lá incutido essas dúvidas. Então o livro, ele parece fugir aos demais. O livro parece nos chocar quando você lê o livro de Eclesiastes. Muitas vezes você se sente meio chocado com o livro. O livro vai nos mostrar que nós não estamos seguros e imunes a nada nessa vida. Nada. Na soberania de Deus, tudo pode acontecer. Há um crente, um homem temente a Deus, como também há um ímpio. E nós vimos isso nessa pandemia, homens crentes, tementes a Deus, que o Senhor levou, e muitos ímpios que continuam vivinhos da Silva. Ou vemos famílias que de repente são surpreendidas, famílias de pessoas crentes que são surpreendidas com câncer, que perdem um filho, que sofrem, que não compreendem os desígnios de Deus. Então o livro de Eclesiastes mostra exatamente isso. Na vida debaixo do sol, tudo pode acontecer. Então o que é o livro de Eclesiastes? O livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria, nós já sabemos disso, repetimos isso na igreja. Há vários livros de sabedoria, nós temos, por exemplo, Provérbios, é um livro de sabedoria, cheio de máximas, de enigmas. Nós temos o livro de Jó, um livro dialogal de sabedoria. Mas Eclesiastes é um livro, e eu geralmente chamo da sabedoria das exceções. E o que significa isso? É que Eclesiastes vai mostrar que tudo pode ocorrer conforme o que é natural. Por exemplo, se você servir a Deus e se você for uma pessoa que se dedica e que tem uma vida de oração, há uma grande probabilidade de você receber inúmeras bênçãos de Deus na sua vida e as coisas ocorrerem dentro de um padrão de normalidade, mas de repente tudo pode ser diferente. Você pode ser um crente fiel ao Senhor e experimentar uma tragédia. Ou talvez Deus reservar para você o que reservou a João Batista, um homem crente, temente a Deus, que morreu em uma prisão. Exatamente isso. Um homem cheio do Espírito, que morreu em uma prisão. Então, o conceito de sabedoria no Antigo Testamento significa o que é o sábio, é alguém que compreende a lei de Deus, a palavra de Deus, então ele consegue aplicar essa lei na sua vida e de alguma forma Deus vai abençoar a vida desse homem que é o sábio, que aplica a lei de Deus e que terá inúmeras bênçãos de Deus pela sua fidelidade ao Senhor. E Eclesiastes não vai negar isso, mas Eclesiastes vai dizer assim, mas nem sempre tudo ocorre bem, mesmo com aqueles que são tementes a Deus. A regra da vida não é 2 mais 2, 4. A regra da vida é estabelecida por Deus, um Deus soberano, que nós não sabemos nada dos seus propósitos em relação a nós. Então Eclesiastes é como se fosse uma câmera lenta, que o tempo inteiro vai focar na realidade desse mundo, mas ao mesmo tempo vai mostrar a nossa agonia em não compreender esses planos gloriosos de Deus em relação à nossa vida. É o espelho da realidade que nos leva, dentro dessa incompreensão desse mundo, a nos fazer perguntas desconcertantes. É um caminho, Eclesiastes, para nós percebermos as inconsistências desse mundo, do mundo caído. Eclesiastes diz isso, você e eu, nós vivemos em um mundo caído. A vida fora do Éden é um mundo caído, um mundo de pecado, desilusões, frustrações, medos, incertezas. E Salomão diz, eu quero falar sobre isso. Salomão diz, eu quero falar sobre esse mundo real, concreto, sem medo, sem arrudeios.
sem deixar de fazer perguntas difíceis. É esse banho de realidade que o livro nos ensina. E por que a gente precisa de Eclesiastes? Eu lembro que quando eu comecei a série de exposições na igreja que eu sou pastor, alguém disse assim: pastor, não tinha um livro mais fácil para o senhor expor para a gente? Então por que nós precisamos desse livro? Primeiro porque é a palavra de Deus, lógico. Só essa resposta já seria suficiente. Se esse livro foi inspirado, é porque é a palavra de Deus e tem lições para nós. Mas em segundo lugar, porque é um livro honesto sobre a realidade da vida. É o livro mais honesto. Um estudioso diz que é o mais honesto de todos os livros, porque vai mostrar as frustrações desse mundo caído, o senso de vazio que muitas vezes nós sentimos, o problema da nossa efemeridade, de lidar com a morte, a dureza do trabalho, as injustiças que ocorrem, o senso de insatisfação, o tédio muitas vezes da repetição da vida cotidiana. Então esse livro é importante para nós, porque nós queremos sempre buscar significado nas coisas que nós fazemos. Mas em terceiro lugar, é um livro que nos alerta para o perigo de querermos encontrar no mundo as coisas que só vamos encontrar em Deus. É por isso que nós precisamos desse livro, porque nós sempre queremos encontrar no mundo coisas que só encontramos em Deus, e a mensagem do livro diz: olha, tudo é efêmero. Tudo é efêmero. Mas esse livro também nos ajuda a adorar a Deus, porque apesar das dúvidas, das perguntas desconcertantes, o livro nos ensina muito sobre Deus e sobre a sua providência, sobre a sua soberania e em como viver uma vida para a glória de Deus. O livro vai nos ensinar como viver para Deus e não para nós mesmos. É por isso que nós precisamos desse livro. Mas quem escreveu esse livro? Observe no capítulo 1 que o livro diz que é uma palavra do pregador. A palavra kohelet, no hebraico, significa exatamente isso. É um pregador, é um mestre, um porta-voz. E esse pregador, então, segundo o título do livro, é filho de Davi, e ele é também rei de Jerusalém. Esse título, palavra, na língua hebraica, significa a ideia de colecionar, de reunir um grupo de pessoas em assembleia. É por isso que o nome vai receber esse título na Septuaginta de Eclesiastes, que vem exatamente de falar para um grupo de pessoas. Essa palavra exatamente tem essa na sua Bíblia, palavra do pregador. Então a ideia de um pregador que reúne um grupo de pessoas para ensinar a eles algumas verdades. Então qual é a ideia de Eclesiastes? É alguém que reúne as pessoas para tratar sobre a sabedoria das exceções. E qual é a grande tese do livro? Qual o argumento central do livro? Está exatamente aí no versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então o livro vai começar com essa pergunta no capítulo 1, versículo 2, e o livro então vai terminar com essa pergunta também, lá no capítulo 12, versículo 8, dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Obviamente vai ter a parte do epílogo, da conclusão. Mas essa pergunta no início e no fim do livro, era uma técnica que se chamava inclusio ou inclusão, tinha o objetivo de englobar toda a mensagem dentro dessa grande discussão que ele vai fazer. A discussão toda de Salomão tem a ver com essa ideia de vaidade. E o que é vaidade aqui? Qual é essa ideia aqui de vaidade? Geralmente nós, quando vamos interpretar a Bíblia, nós cometemos o erro do anacronismo, é usarmos os conceitos que nós temos e aplicarmos para as Escrituras. Isso é anacronismo. Então a gente pensa vaidade, a palavra em língua portuguesa, geralmente a gente pensa em futilidade. Uma pessoa fútil, ela é muito vaidosa, isso é uma coisa fútil. Mas essa palavra vaidade no hebraico literalmente vem da raiz de vapor. Vapor. E vaidade, então, aqui tem um significado muito claro de temporal. Essa é a grande tese de Salomão. Ele diz assim: tudo na vida é temporal. Tudo. Tudo nesse mundo, e aqui tem essa pergunta fundamental,
que vai dominar o livro, que proveito, ou seja, que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, Eclesiastes é uma reflexão nessa pergunta. Qual é o proveito de nós acordarmos cedo, trabalharmos, conquistarmos, juntarmos bem, construirmos família, se nós vamos morrer, se tudo passa, se o mundo é cheio de injustiças, qual é o proveito em tudo isso? E para piorar a situação, tudo é temporal, tudo passa, tudo é vapor. Essa é uma pergunta importante. Qual o proveito? Qual o significado de tudo? Se tudo passa rápido. E tudo pode passar mais rápido do que nós imaginamos, porque a morte pode nos visitar quando nós menos esperamos. Então, quem é que escreveu esse livro? Obviamente, há várias teses a respeito disso. Alguns até dizem que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão quando ele estava desviado. Então, na verdade, só presta esses versículos de 1 a 3 e o epílogo. O restante, ou seja, é uma lição do que você não deve ser. Mas não faz sentido isso, porque o livro traz lições preciosas sobre a vida e sobre Deus. Quando nós lemos o livro, não há nenhum outro candidato do que o próprio Salomão. E a forma como o livro termina, como sendo uma biografia, um livro de memórias, e sobretudo quando ele pondera uma parte importante no final do livro, é a velhice. E possivelmente esse livro é um livro autobiográfico de Salomão o Velho, Salomão o Honesto. Os reis geralmente têm esses títulos, né? Então Eclesiastes é Salomão o Velho, Salomão o Honesto, fazendo uma profunda reflexão sobre a sua vida, sobre a sabedoria que Deus lhe deu e como ele empregou essa sabedoria, mas também a loucura que ele se deu a essa busca da loucura, os erros que ele cometeu. E ele então está refletindo a respeito disso, dentro de uma forma realista, esquadrinhando esse mundo debaixo do sol. Essa é a tese. Salomão, e é por isso que o livro às vezes nos desconcerta, porque a tese de Salomão é analisar esse mundo debaixo do sol. Ele diz assim: eu quero olhar o mundo como ele é. E em alguns momentos do livro, aí ele vai mostrar uma luz que vem lá de cima, a vida em cima do sol. Nós não conhecemos o que está acima do sol, a soberania de Deus. E nós vivemos então dentro desse mundo temporal, debaixo do sol. Então é exatamente isso, é Salomão o Velho, o honesto, mas acima de tudo, Salomão o brilhante, que nos leva a refletir. Porque, você imagina, Salomão era um homem muito sábio, não é? A Bíblia vai dizer isso. Imagine a mente mais sábia, com exceção da de Jesus Cristo, que Jesus disse que era maior do que Salomão, a mente mais sábia do mundo, sendo usada para buscar um significado e fazer uma reflexão sobre esse mundo. É isso que nós temos aqui em Eclesiastes. A mente mais brilhante, pensando esse mundo como ele é. Então nós temos Salomão o Velho, Salomão o Honesto, Salomão o Brilhante, mas também Salomão o Pastor, o Mestre, querendo ensinar uma lição que vai estar lá no final do livro, que embora você não compreenda nada, que embora a vida seja temporal, a suma de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mesmo que você não entenda absolutamente nada dos planos e dos desígnios de Deus. Então, esse é um resumo que eu quero fazer hoje, que eu não vou fazer, obviamente, nos outros dias, para que nós possamos ter uma visão. Então, a estrutura do livro, ele começa e termina falando sobre a vaidade. É um sermão cujo tema central tem a ver com a multiplicabilidade desse conceito de temporalidade ao longo de todo o livro. É um sermão sobre a temporalidade da vida, a partir dessa profunda reflexão que vai reverberar e vai ecoar durante todo o livro. Qual é o proveito? Qual é a vantagem naquilo que nós fazemos? Se nós envelhecemos e morremos, isso pode acontecer em qualquer momento, a qualquer momento. Qual a vantagem disso tudo? Tudo é temporal. Agora vamos analisar o contexto específico desse texto. O livro tem esse início, essa introdução, do capítulo 1, versículo 1 a 3,
E do versículo 4 do versículo 11, Salomão vai analisar a primeira questão da temporalidade do tempo, que é a uniformidade da vida. Ou seja, a primeira reflexão de Salomão é dizer o seguinte: a vida é temporal e nós estamos aqui e tudo vai passando muito rápido. É exatamente isso que ele diz. Veja no versículo 4: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol. Então ele diz: você está diante de uma realidade. Nós, eu, você, nascemos um dia, de acordo com a providência de Deus, estamos em um mundo que está passando, e nós somos um pontinho dentro desse tempo de Deus. Então Salomão prepara os seus leitores como mestre, fazendo essa reflexão do tempo. E agora, a partir do versículo 12, que é esse texto que nós lemos, até o capítulo 2, versículo 26, Salomão vai então desconcertar os leitores, mostrando a incapacidade nossa de compreender o tempo, a sabedoria, como Deus está dirigindo tudo. E isso vai preparar para o segundo momento do livro, que nós vamos ver amanhã, que é o capítulo 3, onde ele vai tratar mais uma vez do tempo. Tudo tem o seu tempo. Então ele começa com o tempo, e ele agora vai, de forma desconcertante, falar a respeito do tempo. E aqui há uma mudança, vamos nos concentrar agora no texto que nós lemos, no versículo 12, há uma mudança da terceira para a primeira pessoa. Salomão começa então falando dele mesmo, a sua experiência como pregador. E esse texto aqui, do versículo 12 ao versículo 18, pode ser dividido em duas partes, é muito lógico. A primeira parte, Salomão vai dizer que ele empregou a sua sabedoria para entender o mundo, e ele então chegou a uma conclusão. Então, do versículo 12 a 15, versículo 12 a 14, ele então vai dizer assim: olha, eu apliquei a minha mente, minha sabedoria para entender o mundo e cheguei a uma conclusão. E essa conclusão vai ser com provérbios no versículo 15, com um provérbio, aliás, no versículo 15: aquilo que é torto não se pode endireitar, o que não falta não se pode calcular. Então ele faz uma reflexão para compreender, entender o mundo. Eu quero entender esse mundo. E aí termina com o provérbio no versículo 15. E a segunda reflexão é que ele tenta então distinguir entre a sabedoria e a loucura. Qual é a vantagem de alguém que é sábio, que teme a Deus, e um louco, uma pessoa que não serve a Deus? E ele também vai chegar a uma conclusão no versículo 18 com outro provérbio. Então ele diz assim: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Então a lógica do texto é muito simples. Do versículo 12 a 14 nós temos uma reflexão que ele faz, termina no versículo 15 com o provérbio, versículo 16 a 17 uma segunda reflexão, que vai terminar também com um provérbio. Então, se nós tivéssemos que sintetizar o argumento central dos versos 12 a 18, do que Salomão está tratando aqui? Ele está tratando a respeito da ineficácia da sabedoria humana para compreender o mundo. É assim que ele vai começar. A sabedoria humana, ela é ineficaz para entender o mundo. Então eu quero trabalhar duas ideias aqui. Primeiro, o pregador que emprega a sua sabedoria para entender o mundo e chega a uma conclusão, versículos 12 a 15. E o pregador tenta em vão distinguir a sabedoria e loucura e chega a uma conclusão também. Então são essas duas ideias. Vamos analisar em primeiro lugar os versos 12 a 15, quando ele emprega a sua sabedoria. Veja o que ele diz: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Ele diz assim: eu apliquei o coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Salomão, o homem mais sábio que existiu, ele está dizendo: eu empreguei toda a minha sabedoria, eu apliquei o coração para esquadrinhar. Essa palavra na língua hebraica é a ideia de procurar as raízes de uma questão. Ele procurou então esmiuçar o significado dessa vida debaixo do sol, e assim formar. Essa palavra tem a ideia de investigar assuntos por todos os lados. Essa palavra hebraica é interessante. É você pegar uma coisa e dizer assim: eu vou olhar desse lado, vou ver isso, eu vou ver isso. E ele diz: eu usei a minha sabedoria para tentar entender. Eu quero investigar
todo o conhecimento para entender essa vida debaixo do sol, esse mundo como nós olhamos para ele, nós nascemos e vemos o mundo. Eu vou usar toda a minha sabedoria. E ele então vai tentar responder a pergunta que ele faz: qual é o proveito do trabalho debaixo do sol? O ato mais nobre que alguém faz. O que é que você faz? Você trabalha, você junta, você luta. A vida de todo mundo é isso, lutar. Então esse ato nobre, qual é o significado? E a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: o homem mais inteligente, quando ele começa a pensar sobre o mundo, diz assim, veja o final do versículo 13: este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele o afligir. A palavra enfadonho aqui é a ideia de algo desagradável, ou seja, ele diz assim, esse trabalho desagradável impôs Deus aos filhos de Adão, literalmente. Então os filhos de Adão, como nós, buscamos, como Salomão, tentar entender, e essa busca de tentar responder é um trabalho enfadonho. Por quê? Porque nós nunca chegamos à resposta, porque não compreendemos os desígnios de Deus. Então isso se torna uma coisa difícil, enfadonha. Esse desejo por significado, por respostas. E aqui, abrindo um parênteses, nós aprendemos nas Escrituras que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. De alguma forma Deus implantou essa semente religiosa em nós, onde nós buscamos algo além de nós, e a tendência no coração do homem é a idolatria, encontrar alguma coisa que o satisfaça. Mas quando o homem então busca encontrar esse significado e as respostas para esse mundo caído, ele é afligido por isso. Essa ideia de afligir é: o homem nunca encontra respostas nele mesmo, porque ele não consegue. Você não consegue. E qual a conclusão dele? Ele diz o seguinte: eis, essa palavra literalmente é vejam, veja a conclusão que eu cheguei. Tudo é vaidade. Veja a palavra que ele diz assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis, vejam, tudo era vaidade e correr atrás do vento. A palavra hebraica que ele usa é pastorear vento. O pastor Salomão diz assim: quando você tenta entender, e eu, um homem sábio, busquei compreender, e quanto mais eu tentei, isso se tornou enfadonho, angustiante. Por quê? Porque para mim é como se eu estivesse pastoreando não ovelha, mas vento. Você tentar entender algo que você não consegue. E aí ele então chega à sua conclusão nesse provérbio que ele vai contar no versículo 15, quando ele diz assim: aquilo que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. O que é isso? Ele diz assim: é que eu nem consigo entender o mundo e nem consigo mudar o mundo. Nós não conseguimos. A sabedoria não pode endireitar o que é torto, ou seja, nenhuma investigação humana é capaz de consertar o que é torto, o que é imperfeito nesse mundo. Esse é o significado de torto. Se você abrir sua Bíblia no capítulo 7, no versículo 13, você vai entender melhor. 7,13 assim, 7,13: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Então esse mundo está de acordo com os desígnios de Deus, não é um mundo perfeito, essa ideia de torto, não é um mundo perfeito, é um mundo marcado do pecado. E se Deus ainda não quis resolver tudo, quem somos nós para resolver? Nós somos limitados. Nós vivemos em um mundo caído, num mundo marcado por sofrimento, morte, doenças, problemas familiares, coisas que mostram as nossas inconsistências. Então, quando nós olhamos para esse mundo, um mundo torto, que não é torto à toa, ele está dessa forma porque existe um Deus soberano que o governa e que ainda não o quis transformar, não de forma final ainda. Nós não podemos endireitar, e nós então nos sentimos profundamente incapazes. Nós nunca podemos
calcular, ter respostas para essa vida. Então a primeira conclusão de Salomão é o seguinte: ele usa a sabedoria para entender o mundo, a sabedoria humana, e o significado das coisas, e ele volta de mãos vazias. Não dá. Eu não sei. Isso me faz lembrar a quantidade de vezes em que alguém chega para mim e diz: pastor, por quê? Por quê, pastor? Eu e minha esposa estávamos lá servindo ao Senhor. Por que aconteceu isso? Por que esse acidente? Por que aquele carro veio? Por que nos acertou? Por que esse exame? Por quê? E nós, obviamente, buscamos respostas e significados, mas voltamos sempre de mãos vazias. E sentimos esse senso de incapacidade. Nós não podemos consertar. Você não consegue consertar o coração do seu filho, você não consegue consertar ninguém. Essa é a reflexão de Salomão, a primeira. Aí ele começa a segunda, no versículo 16. Ele diz assim: disse comigo. Literalmente é como se Salomão estivesse agora fazendo esse solilóquio, ou seja, falando com ele mesmo, um diálogo interno. Disse comigo: eis que me engrandeci e me sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e do conhecimento. Ele diz assim: não tem ninguém mais sábio do que eu, ninguém existiu, ninguém que receba uma sabedoria, essa sabedoria que Deus me deu, ninguém. E ele então agora, observe o versículo 17, ele diz assim: apliquei então o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. Então o conceito de sabedoria é muito claro no Antigo Testamento. Sábio é aquele que aplica a palavra de Deus ou sabe aplicar na sua vida. Esse é o homem sábio. E o louco é aquele que não aplica a palavra de Deus. Então o conceito de sabedoria e loucura no Antigo Testamento é um conceito dentro do pacto, ou seja, o sábio dentro do pacto é aquele que aplica a palavra de Deus, e o tolo é aquele que não aplica a palavra de Deus na sua vida. E Salomão então diz assim: então eu apliquei o coração para dizer qual a diferença de um homem sábio, temente a Deus, para um ímpio. Eu vou olhar, e Salomão está dizendo assim: dentro desse mundo debaixo do sol, qual a diferença entre pessoas que vivem de forma certa e outras que vivem de forma errada? E a própria vida de Salomão foi isso, não é? E se você chegar no capítulo 2, ele inclusive vai confessar isso. Veja no capítulo 2, versículo 3: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regindo contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Então parece que essa biografia de Salomão, da sabedoria e da loucura, é o retrato da vida dele. Porque ele busca entender esse mundo, usando a sabedoria, não compreende, segue o caminho da loucura, se desvia dos caminhos do Senhor, casa com inúmeras mulheres, faz uma série de coisas, loucuras, e não encontra significado em nada disso. Ele não vai encontrar nada disso. A própria vida de Salomão. Então, qual é a diferença disso? Aí veja o final do versículo 17, diz assim: e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Ele diz assim: não faz diferença se você é crente ou se você é um ímpio, ambos não vão ter nenhuma resposta, ninguém vai entender os desígnios de Deus. Nessa perspectiva de conhecer o mundo, os porquês da vida, pode ser a mente mais brilhante do mundo, de um cristão, ou pode ser um ímpio, uma mente mais brilhante, tentando entender esse mundo, a realidade desse mundo caído, e ambos vão chegar nessa mesma conclusão: é correr atrás do vento. A moralidade não satisfaz as exigências da alma. Saber a diferença entre o certo e o errado
o ajudou a entender o mundo e encontrar uma resposta para o significado de tudo? Salomão diz: não. Mesmo alguém cristão não vai saber de tudo. Isso significa que a sabedoria é igual à loucura, que não vale a pena servir a Deus? Não. Ele, inclusive, no capítulo 2 vai dizer, veja, no capítulo 2, versículo 13: então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Ele diz: é claro que temer a Deus é muito melhor do que ser um ímpio, não é isso que Salomão está tratando aqui. Mas ele diz assim: mas do ponto de vista de entender esse mundo debaixo do sol, não importa se você é crente ou se você é ímpio, ambos não vão compreender os desígnios de Deus. E ele então vai concluir no versículo 18 com outro provérbio. Veja o versículo 18: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Ele diz assim: na verdade, se você for um crente e você for refletir sobre essa vida, será mais doloroso para você do que se você fosse um ímpio, porque você sabe que há um Deus acima disso tudo, mesmo sem você entender. Então essa é a profunda reflexão. Ou seja, há muita sabedoria, ela traz também essa frustração, porque nessa perspectiva horizontal de compreensão da realidade do mundo, nós não vamos entender as mazelas desse mundo caído. Então a segunda busca de Salomão foi o seguinte: não encontramos a resposta ou as respostas para compreender esse mundo caído, nem com a sabedoria, nem com a loucura. A sabedoria humana, quando considerada a parte dessa visão desse Deus soberano, só aumenta a tristeza. Porque, em certo sentido, as suas reflexões se tornam muito mais profundas do que aquelas de um ímpio. Sabe é o que teme a Deus, mas ele também não tem todas as respostas. Então, quando você lê Salomão, isso nos faz lembrar daquilo que Francis Schaeffer, ele compara a vida como quando você vai num dentista. Eu não sei se tem algum dentista aqui, viu? Então eu não quero denegrir ninguém aqui não. Mas Francis Schaeffer diz uma coisa, ele diz assim: quando você vai no dentista e você senta na cadeira, não importa se você segura as mãos com força ou você coloca as suas mãos no colo, a broca vai do mesmo jeito. A broca vai. Você pode apertar, não vai mudar nada. Você pode soltar as suas mãos, geralmente a gente aperta, né? Segura assim. A broca vai. E Francis Schaeffer diz assim: a vida é exatamente isso. Em algum momento, nesse mundo caído, que não é perfeito, e onde nós não compreendemos os desígnios e mistérios de Deus, a broca vai. A broca vai. E nós vamos sentir ela em algum momento da nossa vida. A dor e o sofrimento e as imperfeições desse mundo. E aí, quando nós vemos esse problema da vida imperfeita debaixo do sol, isso me fez lembrar hoje, quando eu estava, e vou usar isso como ilustração, quando eu estava andando aqui na cidade, havia uma nuvem, e nessa nuvem, alguns raios do sol estavam de alguma forma perpassando as nuvens. E eu quero usar a ilustração para mostrar exatamente o que era a vida do homem antes do pecado. Então, antes do pecado, o homem, ele tinha um profundo relacionamento com Deus antes da queda. Então tudo fazia sentido e significado, porque a presença de Deus dava ao homem um perfeito significado nesse mundo criado. Mas o que é o pecado? O pecado, inclusive Paulo diz, é como se fosse exatamente essa escuridão, uma nuvem, onde o homem agora não consegue, pecador, enxergar a Deus. E tudo que nós conseguimos é enxergar esse mundo. Nós não conseguimos ver a vida, os planos acima do sol. Nós olhamos a vida debaixo do sol.
Mas em Eclesiastes e nas Escrituras, Deus, em sua infinita graça e bondade, faz com que rompam-se essas nuvens da escuridão. E agora, finalmente, esses vislumbres da glória e da graça de Deus por entre as nuvens fazem com que nós conheçamos e reconheçamos que há um Deus acima do sol. E mesmo sem compreender essa vida debaixo do sol, nós então encontramos significado nesse Deus glorioso. E as coisas que nós fazemos que parecem não ter nenhum significado, as coisas triviais, como trabalho, vida, morte, dor, sofrimento, angústia, tristeza, alegria, agora elas fazem todo sentido. E é por isso então que esse mundo que é torto, como nós conhecemos, Deus em sua infinita graça, em seu amor pactual, manifesta o amor dele, mas mais do que manifestar o amor dele, essa luz que vem, reflete sobretudo naquele que desce, do Deus que se faz carne, como João diz, que tabernacula e habita entre nós. E agora finalmente toda a glória de Deus é refletida, e Ele vem exatamente para consertar esse mundo quebrado, torto. E Ele pode então, mesmo assim, não nos dar todas as respostas. Aqueles que creem em Cristo, que servem a Cristo, eles não têm ainda todas as respostas, mas eles sabem que apesar desse mundo torto e complexo, onde nós não compreendemos os desígnios de Deus, nem usando a sabedoria, apesar disso, nós sabemos que esse Deus glorioso está conosco ao longo da nossa caminhada. E essa vida então começa a ter profundo significado e profundo sentido. Schaeffer diz o seguinte, abre aspas, todos os homens desejam profundamente algum significado, anseiam sentido. Nenhum homem, independente de seu sistema teórico, contenta-se em se ver como uma máquina despida de sentido que pode ser totalmente descartada para sempre. Não, ninguém, todo mundo busca alguma coisa. Todo mundo tem perguntas, respostas. Mas só a partir da vida que vem de cima do sol é que nós vamos ter esse conhecimento. Então Salomão parece nos levar ao desalento nesse texto. Então, se você ao ler Eclesiastes se sente desalentado, esse foi o propósito do Espírito, nos desalentar, para nos mostrar que não há de fato respostas satisfatórias enquanto nós olharmos a vida apenas dessa perspectiva debaixo do sol. Tudo é temporal, tudo vai passar na minha vida e na sua. Nada tem substância. Mas Salomão vai nos ensinando ao longo do livro, ele vai mostrando essas luzes gloriosas da soberania e da providência de Deus. E ele vai fazer isso. Então ele começa no capítulo 2 dizendo, eu busquei significado em muitas coisas. Veja o capítulo 2, eu busquei significado, por exemplo, no riso. Capítulo 2, versículo 2, não encontrei. Depois busquei no versículo 3, significado no vinho. Não encontrei. Busquei na loucura. Não encontrei. Versículo 4, busquei em grandes obras, trabalhei, planejei, construí grandes coisas, não encontrei. Versículo 8, no dinheiro, amontoei riquezas para mim, não encontrei. Versículo 9, no engrandecimento, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim. Tudo, veja o versículo 10, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa. Então ele buscou nos prazeres, na diversão, nas coisas desse mundo, esse significado. Qual o proveito da vida? Salomão talvez seja aproveitando o que ela tem. É o que muitos jovens pensam. Curta a vida, aproveite. Eles são exatamente como Salomão. Escutem Salomão, adolescentes e jovens. Vocês não vão encontrar significado em nada disso. Nada disso. Você não é mais sábio do que Salomão. Então, se ele não encontrou respostas, você não vai encontrar. Porque uma vida sem Deus não traz respostas.
traz mais perguntas. Perguntas desoladoras que não trazem nenhuma esperança. Mas uma vida com Deus traz perguntas profundas. Você não tem todas as respostas, mas você tem certezas. E a certeza é que esse Deus cuida da sua vida. E no capítulo 2, observe que Salomão vai levar o leitor para o final. No capítulo 2, eu chamo a sua atenção, no versículo 24 e 26, quando ele diz assim: nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze, o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Ou seja, apesar desse mundo torto, em Deus nós encontramos exatamente isso. Das mãos dele nós encontramos isso. Nós encontramos esperança, significado. Não temos as respostas para tudo, mas temos a certeza desse Deus pactual, desse Deus glorioso. É assim que Salomão começa o seu livro. O mundo precisa ser consertado, mas não somos nós que consertamos nem o mundo, nem os corações. E quando nós olhamos esse texto à luz da nova aliança, nós vemos exatamente que a resposta a essa pergunta tem a ver com a vinda de Jesus Cristo para resgatar pecadores desse mundo amaldiçoado, desse mundo torto, desse mundo que não vai trazer respostas, apenas mais perguntas. Só Jesus pode dar significado a alguém que vive nesse mundo caído. Só Jesus pode dar um novo começo, fazer uma restauração. E por quê? Porque Paulo diz em 1 Coríntios 1,24 que ele é a sabedoria de Deus. Finalmente nós vemos esse plano soberano de Deus. Esse plano soberano de Deus é mostrar ao homem que ele não tem nenhuma esperança a não ser em Cristo. Ele, esse glorioso resgatador, que perdoa, que resolve o problema do nosso pecado, que nos faz deleitar na lei do Senhor e servir ao Senhor, mesmo quando não temos respostas, que nos leva a viver uma vida sábia, porque Ele foi o mais sábio que viveu. Como Jesus diz em Mateus 12:42, a rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, nesse mundo torto, a única esperança para um pecador está em Cristo, onde você vai encontrar não as respostas, não todas elas, muitas nós temos, obviamente, mas nós vamos encontrar a paz, o significado e, acima de tudo, a alegria, mesmo vivendo nesse mundo caído. Nós encontramos em Cristo. E a mensagem que eu quero trazer também, uma última aplicação para a conclusão, é que se nós seguirmos a Jesus e a sua sabedoria, nós não continuaremos tentando entender o mundo, consertar ou endireitar aquilo que é torto, mas nós humildemente nos submeteremos a Deus e a esse Rei glorioso, independente do caminho que Ele tiver para a nossa vida, ou das circunstâncias difíceis, ou do amanhã, ou da morte, ou do exame mostrando que nós temos uma doença grave, ou dos problemas, ou das incertezas. Mas Cristo é o capitão, como diz Hebreus, que está conosco. Nós vamos sempre confiar na sua providência e viver de forma obediente. Então, o grande segredo para uma igreja é encontre significado em Deus. Tenham cuidado, porque na vida nós sempre vamos buscando coisas e voltamos de mãos vazias. Olhem para Cristo, continuem servindo, mas não deixem nunca de ter uma comunhão viva e verdadeira com Deus, para não correr o perigo de até mesmo as coisas que você faz para Deus perder o significado. Lembrem-se do exemplo dos fariseus. Eles estavam lá na sinagoga,
Eles oravam, eles liam as Escrituras, eles eram zelosos, religiosos, mas estavam distantes de Deus. E o grande perigo da nossa vida é exatamente isso, é estarmos perfazendo atos litúrgicos, aprendendo doutrinas, e isso não há nada de errado, isso é maravilhoso, mas muitas vezes nós vamos perdendo a alegria da comunhão com Deus. Nós vamos para o culto mais com um senso de dever do que um senso de adoração. Nós vamos para a reunião de oração mais preocupados em que o pastor nos veja, que nós estamos, do que realmente nos derramarmos na presença do Senhor. Nós ouvimos a pregação muito mais preocupados em sermos instruídos com um bom sermão, do que orarmos para aplicarmos essas verdades em nossa vida. Há um grande perigo no ser humano de perdermos essa luz gloriosa que vai nos dando significado nesse mundo torto. Que Deus nunca permita que eu e você deixemos de perder essa comunhão gloriosa com Deus. Amém. A Ele seja toda a glória. Vamos